Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Supply Talks, direto aqui do nosso estúdio na Live University em Brasília, que hoje eu estou ao lado de Henrique. Normalmente eu sou o co-host e você é o host, mas dessa vez com muito orgulho, muita honra você tá aqui como co-host. Supply Talks agora. Supply Talks, bacana, né? Alex. Obrigado pelo convite, cara. Normalmente é você, né, que tá lá no nosso seja muito bem-vindo. Lá no Live Talks, é você que tá falando. E Henrique, o que é importante da galera não esquecer de fazer no nosso Supply Talks? Não pode esquecer de deixar aquele like, compartilhar, comentar aqui o que vocês acham bacana, porque compartilhando a nossa comunidade cresce e fica muito mais bacana cada vez mais. Eu acho bacana a gente começar a ver o engajamento, sabe? Porque o número de views versus o número de likes, a gente percebe que eles vão subindo junto. Então bacana de verdade, galera, pelo engajamento, super bacana. É isso aí. E onde vocês podem fazer isso, pessoal? Vocês podem fazer isso no Spotify, no Deezer, na Apple, no YouTube. Quando a gente fala de like, vai lá no YouTube, dá um like. Não esqueçam, põe o sininho, sigam a gente nas redes sociais. E compartilhem, pessoal. As coisas legais que a gente tem aqui é bater um papo para passar isso para as outras pessoas, os insights, os ensinamentos, para que possa fazer coisa prática na empresa. Então, compartilhe o conteúdo. E do que vamos falar hoje? Hoje nós temos um convidado aqui muito legal, que tem uma história com a gente. Fábio, seja muito bem-vindo. Fala, Fabião. Seja bem-vindo, meu cara. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Imagina, prazer é nosso. Por que ele é muito especial, o nosso convidado? Tem história hoje? conosco, Porque né, tem história conosco. Aluno, há quanto tempo aluno nosso, Fábio? Eu consumo conteúdo da live já faz pelo menos 7 anos. 7 anos. Era tudo mato. Tudo mato. Até que não. Até que não. A gente já está com 20 anos, até que não era tudo mato ainda. Mas, onde você nos conheceu? Eu conheci na internet, eu morava no Nordeste e aí eu vinha para alguns eventos, né? Eu vim para Maratona 5 anos atrás, para Maratona, mas antes disso, eu pesquisando algum MBA e tal, e eu já tinha feito, logo que eu me formei, eu fiz um curso online de mapeamento e gestão de processos. Perfeito. E foi muito bom esse curso. Aí eu me abri eu fiz outro MBA também e fui procurar algum assunto ligado à supply chain e achei a live com um conteúdo mega relevante, super interessante, teoria e prática. E aí descobri a live e comecei a consumir conteúdo. E você fez o curso de processo com quem? O curso de mapeamento e gestão de processos, o Rafael Skukuger. Rafael Skukuger. Um abraço pro Sku. Ele foi professor desse curso que eu fiz online, esse daí já faz 10 anos. Esse já faz 10 anos. Nossa, naquela época o Sku devia ter cabelo. Isso, ele não tinha cabelo? Se 10 anos ele tinha cabelo. Agora, pra quem não sabe, o Sku já raspou, né? Tá careca. Tá mais moderno. Tá mais moderno, ela tá moderno. Quem olha 10 anos a foto dele dá risada hoje. O pessoal fica assim. Mas você não fez nada de planejamento de demanda com ele, estatística assim, não, né? Não, mas ele normalmente ele dá bastante curso de estatística, né? Sim. Na época ele deu o curso de estatística, algum módulo de estatística nesse legal. curso. Mas eu fui aluno do MBA também, e no MBA aí foi outro professor. Foi o professor. Isso. Quem será que deu? O Caio? Como é que foi o Caio? Não foi o Caio. Eu Dani, acho que a Daniela? parte de demanda, eu acho que foi o Douglas. O Douglas, pode ser. Ele foi, inclusive, meu orientador. Ele foi orientador? Foi. Bacana, show. E aí, Fábio, conta um pouquinho de você, né? Até o nome completo, como o pessoal te acha, a gente fala lá no final para deixar o LinkedIn bonitinho. Mas você hoje é diretor de supply da Print, certo? E você, obviamente, não foi contratado, obviamente não, porque muita gente é contratado, mas você não foi contratado direto como diretor. Como que começou a tua história na Print? Sim, eu sou Fábio Carvalho, eu sou natural, na verdade eu sou natural de Brasília, mas vivi minha vida toda no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu só fui para Brasília nascer. Eu nasci, aí depois voltei para lá. Que meu pai estava fazendo mestrado em Brasília, aí voltei para Natal e passei minha vida toda lá. E eu sou engenheiro de produção e eu comecei, um pouquinho da minha trajetória, vim para a Print como gerente de planejamento de operações. E aí antes da Print, eu fui estagiário no supermercado Nordestão. Aí lá tive a oportunidade de virar gerente em pouco tempo. Em 2 anos eu já era gerente lá. E na Print eu vi com o desafio de organizar planejamento da empresa. A empresa estava passando, como toda startup, né? Passando pelas dores do crescimento, que começa a aparecer um monte de espinha, um monte de dores do crescimento mesmo.
E eu vim com esse objetivo de ajudar a empresa a organizar isso. Então, eu até brincava lá que eu fiz isso com meu pai, né? Eu digo, pai, eu vou trabalhar nessa empresa aqui. E abri para ele lá o Reclame Aqui. Tinha alguns desafios a serem superados. E aí eu olhei para o Reclame Aqui e eu digo, pai, tá vendo? A gente tem algumas reclamações aqui. Isso é que eu tenho que ir lá para resolver. Isso daqui é o meu desafio pela frente. Então, vamos lá. E esse processo você fez como na época? Você teve que se deslocar, a empresa era em São Paulo? Então, eu fiz o curioso, né? Em 2018, eu fiz esse processo todo online. Que é bem antes da pandemia, né? Que agora tá normal, né? Você faz o processo seletivo, mas naquela época era bem diferente, né? Sim. Eu estava na época já procurando uma oportunidade aqui para São Paulo. E aí me acharam, né? Eu não cheguei a me inscrever no processo, a Print me achou. E eu fiz todo o processo seletivo online e estava disposto. Na hora que vocês quiserem, eu vou para São Paulo para vocês me conhecerem e a gente finalizar o processo, né? No final não precisou, achei ótimo. E hoje em dia que é natural, né? Então a gente conhece as pessoas depois que a gente já contrata ela. E eu achei ótimo e tô bem feliz aqui com os desafios que a gente Mas agora tem. você está onde fisicamente? Eu moro em Barueri. Moro em Barueri. Agora você está em São Paulo, Barueri e tal. Já está se adaptando ao trânsito. Já está se adaptando ao trânsito. Vida de paulista. Vida de paulista. Sim. Agora, o que mais me chamou a atenção, que é um negócio muito importante, é você, como uma pessoa de supply formada em engenharia de produção, não é natural no primeiro discurso, na hora que você está na entrevista ali, fala, nossa, pai, olha aqui, preciso trabalhar no Reclame Aqui. Isso deveria ser um padrão obrigatório para o pessoal de supply, mas eles não têm essa cultura de falar com o cliente, assim, né, de bate-pronto. E você automaticamente pensou no cliente que você tinha. Normalmente o pessoal resolve como, Henrique, no supply? Olha, né? a parte, a cadeia para trás. Cadeia né? para trás. Você fala, nossa, eu tô aqui, eu tenho que entregar. Legal, o que eu tenho de caminhão, o que eu tenho de rota, o que eu tenho... Você nunca olha para frente o impacto do cliente. Da onde que veio essa observação de cliente como um elemento super importante logo na entrevista, no processo seletivo e quando você foi contratado? Eu antes de vir para a Print, né, eu trabalhei... Primeiro a minha carreira começou no Supermercado Nordestão. E no Supermercado Nordestão, eu trabalhei lá com projetos de melhoria em várias áreas e muito forte na logística. Então lá a gente tinha um desafio também, nossa logística tinha uma série de desafios a serem superados para a gente melhorar o atendimento e no final reduzir a ruptura. E reduzir a ruptura para que, claro, naturalmente, a receita da empresa aumentasse, mas também para atender melhor nosso cliente. Então, o que ele procurasse, ele tivesse à sua disposição. E a empresa já tinha uma cultura muito forte ligada para o cliente. Então, eu diria que esse olhar primeiro para o cliente começou daí e tive ótimos professores, mentores na época que ajudaram bastante nesse desenvolvimento e isso eu ia te eu diria perguntar. Que foi daí. Da onde quem eram esses mentores? Eram os diretores do Nordestão na época? Como é que era, assim? Só completando, Nordestão, o eixo sul-sudeste, ninguém conhece muito, mas é grande pra caramba, né? Sim. Lá o Nordestão, embora ele seja só regional, ele tem um faturamento que ele fica entre os 25 maiores do Brasil, supermercados. Uhum. E na época lá eu tive um diretor que é Virgílio Salomão. Ele tive a oportunidade de ter uma ótima mentoria logo no início da minha carreira, dar todo o suporte. E um abraço até para Virgílio. E na época a gente fez junto com a consultoria, que é aí com Domingos Campos, que é um consultor lá do Rio Grande do Norte. E isso foi uma ótima escola aí, teve um monte de projetos que a gente fez de melhorias, resultando sempre pensando na otimização do custo e chegar o resultado lá no cliente final. Fala. Eu ia fazer uma pergunta, porque como é que era quando você fala de cultura, quais eram os fatores que naquela época faziam as pessoas assim, não dormir à noite ou ficarem desesperadas? Quais problemas que aconteciam, você falava, isso não pode acontecer jamais, sabe? A gente tem um exemplo que acontecia lá, né? E aí isso é comum, às vezes, nas empresas que trabalham com operação, sabe que isso não é uma característica peculiar de lá. A gente tinha um indicador, não me lembro o exato número, mas a gente tinha um percentual de itens que tinham no nosso CD e o pessoal não localizava para entregar na loja.
Então, isso para mim era inadmissível. Não, faltar o produto é ruim. Agora, O produto ter... dentro de Não. casa e a gente não conseguia entregar. A gente tinha esse tipo de problema lá. E aí, no final, com todos os projetos que a gente fez lá, a gente tinha o nível de serviço do CD, ele trabalhava com 99% de tudo que a loja pedia, entregava. E no final, a gente foi construindo etapa a etapa. Chegou um ponto que, inclusive, toda a parte de sugestão, parametrização do sistema para poder abastecer as lojas e reduzir ruptura, isso era feito por minha equipe. Entendi, que legal. Então, no final, a gente reduziu a ruptura lá em aproximadamente 40%. Eu me lembro que eu tinha alguns amigos que atuavam no Pão de Açúcar e eles falavam muito da cultura do Abílio Diniz no atendimento, né? Que o Abílio descia na loja, ia lá, pegava o produto, ficava vendo a validade dos produtos, ia querer bater um papo para ver se o vinho estava bom e tal. Tinha algum tipo de iniciativa nesse sentido lá, que vocês sentiam o tratamento com o cliente de uma forma diferenciada para poder ser tão grande assim? Sim, existe lá. O Nordestão ele é reconhecido lá como uma empresa que o cliente é com uma preocupação muito grande no cliente. Então, existia essa cultura lá desde o seu Manuel, que era o presidente da época, e essa cultura era muito forte. Então, isso foi uma ótima escola para mim. Isso é muito louco, né? Porque a gente vê alguns exemplos de empresas assim, né? A gente tinha o caso da TAM, né? Que o comandante Rolim todo dia abria a ponte aérea, cumprimentando todas as pessoas que estavam lá no tapete vermelho da Latam, que era tradição e tal. E você vê que essa paixão pelo atendimento, pelo cuidado, pelo carinho faz toda a diferença, né? Sim. Bacana demais. E você acha que esse comportamento seu de olhar para o cliente, você acha que nessa escola que você teve, trazendo para a Print, ela foi decisiva para o seu crescimento como profissional de supply? Olha, eu diria que teve dois grandes fatores aí. A participação em eventos como os que vocês organizam, que isso vai abrindo nossa mente, e aí muitas vezes, eu lá no Nordeste, era uma empresa familiar, a gente não tinha toda a infraestrutura que algumas outras empresas multinacionais, como a Print oferece. Mas, muitas vezes, está ligado ao processo. E aí, a gente participando de eventos como a Maratona Supply Chain, a gente vê processos em outras empresas. Então, isso aqui é processo. Isso aqui eu posso aplicar. É só eu querer organizar o processo e conseguir aplicar. Então, isso me ajudou bastante de consumir conteúdo, olhar sempre para empresas muito maiores da realidade que eu estava. Perfeito. Mas sempre buscar, não, isso aqui dá para fazer. Não é porque é só porque a empresa é grande que ela faz. Não, isso aqui é processo, eu consigo fazer. E consegui aplicar muito conteúdo que aprendi, que consumi, estudando. Então, isso foi fundamental, além de ter essa cultura muito forte que veio também junto com o meu mentor inicial, que é esse foco muito grande em melhorar o processo, em resultado, em fazer acontecer, né? Que não adianta só planejar, você tem que executar muito bem. No final, o que vai dizer se você teve sucesso ou não é a execução, não é o planejamento. Você sabe que quando a gente começou a fazer os eventos lá atrás, né? A gente já está, sei lá, indo para a 20ª maratona, mas eu me lembro que no começo, quando a gente fazia os eventos, muitas pessoas falavam para mim assim: Henrique, falta um case do meu setor, né? Então, poxa, eu olhava lá, então tá bom, então tem que ter um farma, tem que ter um químico, tem que ter um automobilístico, tem que ter um... Eu começava a colocar um de cada setor, mas depois eu comecei a ver que na prática eu estava indo por um caminho errado. O que eu tenho que trazer é as ideias que foram mais bem praticadas, um case interessante, uma história bacana para contar que pudesse inspirar o pessoal. Porque o mais bacana, eu acho que é isso. Normalmente, o que está no seu setor e o que está na sua área, a pessoa já sabe. Você já domina um pouco mais, você sabe o que seus concorrentes estão fazendo, de que forma que as coisas estão atuando, mas o insight bacana e o pulo do gato, tá você ver o que o outro mercado está fazendo, o que outra empresa completamente diferente, como chegou naquela solução. E aí que acho que é o que traz insights mais interessantes. Então eu sempre gostei de, eu ficar vendo o que os meus concorrentes fazem, eu sempre fui, tá bom, deixa eu ver um mercado totalmente diferente, sabe? Deixa eu ir para outra área que lá tem um mundo mais
fértil para se explorar, sabe? Eu gosto muito mais. Eu concordo e muitas vezes a gente trouxe aplicação para a realidade que tinha de empresas de porte totalmente diferente e de mercados totalmente diferentes. Então, se aquilo dali faz sentido, a gente consegue tangibilizar e transformar aquilo em uma ação prática, você acaba ajustando para a sua realidade, para o seu porte, para as suas necessidades, para o seu mercado, mas entender a realidade dele que eu acho que é o mais. E você sabe que isso que vocês estão falando é muito importante, e eu cansei. Você vê como é a cabeça, né? Que eu chamo de mindset, palavra em inglês bonita, mas é isso. É o mindset, como que o ser humano pensa, né? Eu cansei de chegar para aluno em aula e o aluno falar, professor, puxa, a aula de ontem, da semana passada foi incrível, essa aqui eu não gostei tanto. Ele fala, mas por que você não gostou da aula hoje? Isso aqui, o case hoje era de varejo, né? Em aula mesmo, não digo nem em aula, né? Aí fala, mas e daí, que a gente vai variando o setor para ficar legal, né? Expliquei para ele. Não, mas puta, hoje eu não vou conseguir aplicar na minha empresa, né? Eu falei, duas coisas com esse feedback. Acho super válido, tudo que você tiver, você me fala, porque a gente aqui tem um processo de melhoria contínua muito forte na live. Mas duas coisas eu vou comentar com você. Uma, cara, aprenda com exemplos de outros setores. 2, eu falava para o aluno, né? Para vários alunos. Nunca se esqueça do dia de amanhã. Porque hoje você está trabalhando numa empresa de serviço. Amanhã você está na indústria, depois de amanhã você está no varejo. Então, mesmo que você ache que não sirva, presta muita atenção. Sim. Porque você migra no mercado e você vai arrastar isso. Então, não faz sentido você abdicar de prestar atenção na aula, não gostar da aula, porque não era o teu segmento. Mas eu cansei de falar isso, porque o nosso mindset, até da live, né? O nosso compromisso que a gente fala na live é, cara, veja a aula aqui, aplique no dia seguinte na sua empresa. A gente dá esse jargão aqui, né? Acho que a gente discursa tanto sobre isso na cabeça, que os alunos falam, eu não vou conseguir aplicar na aula. Mas porque não tem a cabeça de, cara, pensa fora, né? Cara, aprenda com outro cara, né? Sim. Aí você trouxe o exemplo do Fábio, acho que é bem emblemático, né? Veio do varejo. Veio do varejo. Então eu já venho com essa cultura de atendimento do cliente, da necessidade, de como é muito mais do que uma entrega, é uma vida por trás daquilo lá. O cara tá esperando o produto, sabe? Ele tá com uma expectativa, tal, olhar o Reclame Aqui. Então acho que isso já traz uma visão diferente, onde normalmente o pessoal vai olhar, peraí, deixa eu olhar os números aqui, deixa eu ver as porcentagens e tal. Não. Olha as pessoas, né? Nesse momento, pessoal que está aqui com a gente, se a gente parar, já tem uns 3 insights importantes que se eu fosse você de supply eu teria anotado. Insight número 1, orientação para o cliente sempre. Se você focar, olhar, orientar para o cliente, você vai ter crescimento na carreira. Segundo grande insight, que ele comentou aqui, que a gente estava comentando. Olhe o mercado, aprenda com exemplos de outros lugares, aprenda a aprender o tempo todo, como ir em eventos. Lógico, agora a gente está fazendo uma propaganda, mas vá em eventos como o nosso da Maratona e outros eventos, consuma conteúdo, estude o que você consegue aprender. Porque o nosso, a gente traz uma pegada, mas tem vários outros. Tem vários outros, logicamente. Setores, ideias, tal, que eu acho super válido. E eu participei de vários. E todos eles você tem insights. É isso aí. E terceiro grande coisa que ele falou que é importante é foco na execução também, né? Porque de nada adianta, né, ficar com orientação com o cliente, muito legal, ver um monte de ideias, se não focar na execução, e a execução você vai ter que pensar muito em processo que você comentou. Acho que são 3 insights que eu anotaria como crescer na carreira do supply by Fábio de Carvalho. Né? Legal. Muito bom, muito bom. E já que a gente está falando de execução agora, Fábio, vamos falar o seguinte, de orientação ao cliente. Claro. Essa questão de planejamento, de processo, de execução e orientação ao cliente, ela é tão forte para você e na Print, que vocês têm uma coisa que para mim deveria ser básica novamente, mas que é um S&OP com um elemento central e interessante. Eu queria que você contasse esse elemento que foge do que todo mundo faz no S&OP. E primeiro você pode até contar o que é S&OP, né? Para quem não sabe, está com a gente aqui. Sim. O S&OP, né? O Sales and Operations Planning, onde eu até aprendi um benchmark, tive mais clareza, né? Então, nas realidades que eu tinha, empresas familiares que eu passei anteriormente, eu comecei, mas depois eu descobri que eu não conseguia aplicar 100%. E aí, tanto no MBA como fazendo benchmark, e benchmark com um mercado totalmente diferente do nosso. Acabamos de comentar sobre isso. Exatamente. Então, fiz o benchmark lá com a equipe do professor Paulo. Do Paulo Leônidas. Paulo Leônidas. Abraço pro Paulo, queremos você aqui. Estamos aguardando. O Paulo vai estar no próximo Supply Talks aí, ele vai estar nos próximos. Né? Então, fiz um benchmark com a equipe dele para ver como é que era o S&OP.
E a partir daí a gente construiu o nosso. E no nosso, a gente já tinha muito claro que dentro dos OKRs da gente, a gente já tinha o cliente como centro, né? Um dos objetivos nossos era ser um dos melhores na experiência do e-commerce. E quando a gente fez o benchmark com ele, a gente viu lá as etapas e a gente viu, bom, para a gente faz sentido ter uma etapa de experiência do cliente. E é uma etapa onde a gente vai ver o NPS, onde a gente vai ver cases reais de como o cliente, um atendimento que não foi legal, para a gente aprender e a gente melhorar esses processos. Então, a gente decidiu por isso, a gente iniciou esse processo em 2020, final de 2020, vai completar 2 anos ainda, e a gente tem tirado bons insights e tem juntado pessoas que não têm contato com o que o cliente fala, para a gente todo mundo aprender junto. A gente pega uma gravação de um atendimento de um cliente que não foi legal e a gente vai lá e escuta todo mundo junto. Pô, isso aconteceu por isso, isso aconteceu por isso. Então vamos resolver dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então isso tem sido bem legal que a gente fez diferente. É essa cultura que ele tem de orientação ao cliente. Mas vamos tentar até traduzir de uma maneira bem rápida aqui para a nossa audiência, né? O que é um processo de S&OP tradicional? Um processo de S&OP tradicional, né? Eu vou falar o básico do básico. Você senta lá e faz um estudo com o pessoal de vendas, senta lá com o pessoal de operação. De operação a gente pode incluir logística, a gente pode incluir compras, a gente pode incluir produção, né? Pessoal de produção, de indústria, etc, etc. Cara, você faz um estudo de quanto se deve vender, às vezes você usa estatística nesse processo. Em cima desse planejamento de demanda que a gente tem, automaticamente a gente fala, puta, vai vender isso ou isso, em vez de ficar só no feeling do vendedor. Primeiro ponto. E em cima desse número que você fecha em conjunto, você planeja uma série de operação, de quanto você vai comprar, de quanto você vai pôr no planejamento de indústria para produzir, capacidade de produzir, quanto você vai entregar, que você vai ter de logística, etc, etc. E a empresa que não tem isso, o que acontece? Acaba se perdendo, porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota, pega lá 100 garrafas dessa aqui, cara, manda produzir 100, na verdade vende 70 e fica estocada com 30. Né? Errou. Ou ao contrário, né? Você fala, cara, vamos produzir 100, vai lá, deu 130 de venda, você fica com o cliente esperando um mês porque você não produziu 30 garrafas que foram pedidos. E você tem aquele período de congelamento, etc. Só que normalmente esse processo todo de S&OP, ele acontece em cima do planejamento de demanda como elemento central, onde ocorrem as reuniões e as decisões ali de quantos vai produzir. O elemento de experiência do cliente que é o novo, né? Porque você imagina que além do planejamento de demanda, pelo que eu estou entendendo aí, você fala, bom, planejamento de demanda é uma fonte de informação. Só que a segunda é experiência do cliente. Sim. Então você traz para essa mesa do pessoal inteiro da sua operação, com compras, logística, supply, indústria, produção, mais o pessoal de venda, você fala, legal, mas e a experiência do cliente? Eu também vou planejar a experiência do cliente dentro do meu ciclo. Sim, e tipo, o nosso negócio é, como você estava comentando aqui, né? Pô, mas comprar material gráfico é complicado, às vezes a gente tem que falar com... Não é complicado, foi complicado. A Print veio para o mercado para descomplicar a personalização de materiais, né? E pode ser material gráfico ou não. E justamente o nosso negócio é facilitar cada vez mais a compra dos clientes. Então, o que seja fácil para qualquer pessoa entrar no nosso site e comprar. E a gente só consegue isso se a gente estiver escutando as dores do cliente, né? Além de tudo, dentro da experiência, o supply tem uma responsabilidade muito grande, que é cumprir o combinado. Cumprir o combinado de prazo, de qualidade, de todos os aspectos que o cliente tinha como expectativa na hora que ele comprou. Perfeito. Porque vamos pegar agora, a gente trouxe uma caixa aqui que ele imprimiu para a gente, né, pessoal? Vamos pôr na câmera aqui, não sei se vai dar para vocês olharem bonitinho uma caixa que ele trouxe de exemplo aqui. E outras coisas, né? Você vê que a caixa está com o Live University, sim. Tem uma outra garrafinha, né? Vamos pôr para essa câmera aqui, ó. Outra garrafinha. Quem está no Spotify, pessoal, nesse momento... não tá vendo nada. Não tá vendo nada, mas acreditem que a garrafinha tá personalidade de Live Entra no nosso site e pode conferir lá. É isso aí. Não, e de fato, a experiência de você comprar material impresso, pelo menos a minha experiência, tá? Eu tô falando de quando eu tive que fazer com... Cara, sei lá, nem sei se existe ainda Alpha Graphics e tal, esse pessoal. Cara, era muito chato, bicho. Você tinha que pega um material, vai... E você... O preço por trás é uma coisa muito doida, sabe? Porque eu me lembro que você ligava na Alpha Graphics, quero imprimir, sei lá, 1000 cartões, 100 cartões de visita. Aí você, tenho tanto. Não, então faz por tanto. Você ficava numa briga e...
Puta, era um estresse, sabe? A experiência é chata. Você tem que ficar brigando por preço e vai e volta, e não vai e não manda. Aí você tem que mandar arte 200 vezes, volta, dava pauta. Cara... Porque no fundo, vamos pegar isso que é legal agora a gente comentar da Print, né? Para fazer esse link do que a gente falou de experiência do cliente, do SNOP, com o que vocês fazem de produto e serviço. A sacada que você falou dessa experiência de gráfica é um negócio que psicologicamente para nós dá trabalho, né? Vou ter que cotar, vou ter que caçar algumas gráficas que seja na internet. Aí eu achei 3 fornecedores de gráfica. Aí eu vou mandar uma arte pro cara, vou esperar uma cotação. Na cotação que chegar, eu faço o quê? Puta, essa aqui tá mais barata. Essa aqui não tá. Cara, como que funciona? Vamos negociar? Aí você senta com o cara, liga para outro, negocia. Uma caneta. Aí você vê uns catálogos antigos, metade já não tem mais. Manda um brinde. Já não tá na linha. Aí o cara manda um para você testar. Faz um teste piloto. Aí o cara manda um e vai. E nisso aí quanto tempo? Mas tranquilamente. Alguns dias. Dias? Mas se a gente pensar, lógico, se for uma coisa muito simples, que eu quero fazer um evento daqui 2 semanas, estou atrasado e quero comprar uma caneta. E você faz em alguns dias, 3 ou 4 dias. Mas vamos pegar o nosso da loja, da Live Universe. Pegar um da loja nosso com a garrafinha, você fica 1 mês e meio vendo, né? Cara, vem o protótipo, aí você fala, puta, acho que eu gostei, mas esse, acho que ver esse aqui, esse aqui, esse aqui. Agora vamos arrumar um logo para a loja. Cara, na verdade, o serviço de vocês por essa experiência é um e-commerce. Concorda? Esse é o diferencial de vocês na experiência do cliente. É um e-commerce que você entra lá e vai. Isso, com alguns cliques, e você colocar sua arte, você vai ter seu pedido dentro de casa, provavelmente, dependendo de onde você estiver. Se você fizer um pedido hoje de cartão de visita, provavelmente amanhã aqui na Grande São Paulo, amanhã de manhã ele já está na sua casa. Entendi. Pelo site. Você entra no site sozinho, quietinho, monta o serviço, vai lá. Isso aqui, a arte é essa aqui, faço um upload de um arquivo, vejo o preço, comprar, frete, lugar. Clicou, faz o upload. Tá lá. Para quem está acompanhando a gente está gravando numa quinta-feira, dia 23 de junho, às 15h22. Você está falando que no dia seguinte já chega em casa. Sim, a gente tem vários relatos de cliente que chega... fiz um pedido aí com vocês do cartão de visita, fiz o pedido de 4 horas da tarde, 9 horas da manhã já estava na minha casa. Isso é incrível. Uhum. Tecnologia e um supply chain muito bem estruturado. A equipe de entrega, quando você fala de Grande São Paulo, vocês têm parceiros, é isso que fazem essa operação toda? A gente trabalha com transportadoras, mas a gente tem tecnologia. Então a gente tem TMS, a gente tem uma gestão muito forte de dados. A gente tem dashboard, se eu abrir meu celular aqui, eu tenho um dashboard com todos os indicadores da operação atualizados online. Uhum. Então, a gente tem isso espalhado por toda a nossa operação, por todo o nosso supply chain, para a gente tomar decisões e cumprir o que a gente está propondo para os nossos clientes. Acho que agora é um momento legal da gente entrar nessa parte do supply, né? Falando bastante de cliente, experiência, do Fábio de carreira. Mas, o serviço, né? Pelo menos, né? Se a gente vai no Reclame Aqui, eu não fui no Reclame Aqui, né, Henrique, para ver lá se tá Pode certo. conferir. Pode conferir ou não? Pode Quem conferir. Quem quiser agora entrar lá, Reclame Aqui, vai ver que tá nota alta lá. A gente ganhou o prêmio do Reclame Aqui. Ganharam o prêmio? Ganhamos o prêmio do Reclame Aqui no ano passado. Esse ano temos tudo para ganhar de novo. Melhor nota, tudo respondido dentro do prazo e a maior parte dos clientes, grande parte dos clientes, voltariam a comprar com a gente. Cara, Perfeito. Você sabe que curiosidade, a gente tá falando de Reclame Aqui. Você sabe que eu abri uma reclamação ontem no Reclame Aqui? É mesmo? É verdade. Olha como é que você fala de experiência, né? Eu comprei uma blusa e 2 camisetas do Corinthians, mas eu comprei do tamanho errado. Porque eu sempre compro o tamanho M, mas eu comprei a versão de jogo de futebol, sabe? Do jogador. E a do jogador é muito mais apertadinha, sabe? E não serviu. Aí eu pedi pra trocar, sabe? Falei, quero trocar a camiseta e tal por uma G. E, cara, já faz uma semana, não me respondem, o chat tá fora do ar, não sei como é que eu falo, mandei um e-mail, não responderam, aí eu abri uma reclamação no Reclame Aqui. Vamos ver, eu tô aguardando a resposta. Mas você vê como é que a experiência do cliente é total, né? É determinante. Cara, você compra uma camiseta cara e tal. E esse é um dos grandes desafios que o e-commerce como todo tem melhorado, né? Que é justamente para garantir uma boa experiência para o cliente, para que o e-commerce cresça cada vez mais. A pessoa não ache que vai comprar ali e ele vai ter uma dor de cabeça para poder resolver o problema dele. Mas eu acho que
nesse aspecto, eu sou um cara que compra tudo pela internet. Bicho, mas do que você puder imaginar, eu compro O Henrique é terra. heavy user. Então, terra tá pela faltando a gente comprar todo o seu material gráfico pela internet Vamos também. comprar, bora, vamos comprar. Já demos algumas ideias aqui. Mas sabe, eu sou daqueles caras que compram até terra pela internet, sabe? Então tudo que você imaginar eu compro pela internet. E, de fato, uma coisa que eu acho que a gente tem um problema ainda é a logística reversa. Porque toda vez que você teve algum problema e tem que trocar e tem que falar, puta, você já imagina tal, que é algo que vai ser cansativo, doloroso. que vai encher o saco e tal. Algumas empresas têm resolvido super bem essa questão. Através dos pontos de retirada. Exato. Quem trabalha com ponto de retirada tem tido uma boa experiência sobre isso. Exato. E algumas experiências acho que a grande questão é quando você precisa de um chat, de um atendimento humano, com o volume que você precisa, o processo acaba tendo alguma atração, assim. É nisso que eu tenho percebido um pouco. Sim. Como que você faz essa logística reversa? Que com certeza deve ser um ponto que, se não trabalhado, deve ter reclamação do cliente. Você imagina, comprei a caixa, não veio certo como eu tinha imaginado na arte. Cara, ou troca, ou manda de volta, faz o novo. Como que você trabalha a logística reversa? No nosso caso, nosso material ele é exclusivo de quem está É isso comprando. que eu ia te falar, um personalizado. Isso, é personalizado. Então, o que é que a gente faz? A gente decidiu, isso lá atrás, que não valeria a pena, no nosso caso, fazer a logística reversa. Então, o que é que a gente faz? Quando o cliente tem algum tipo de problema que pode ocorrer pontualmente, ele vai, manda o vídeo, fala com o nosso time de atendimento, a gente entende o problema e, se é um problema que a gente, de fato, tem que resolver, a gente vai mandar o material de novo. Perfeito. Então, a gente garante que, no final, falhas podem ocorrer. O mais importante é como a gente resolve essa falha. Isso, perfeito. Perfeito. Então, para vocês, entre aspas, vocês assumiram essa questão até proativa de falar, cara, fica aí, não tem problema com isso e eu vou te repor. Isso. E que, pela experiência do cliente, olhe fazer isso do que ter o transtorno do cara. Não, pega todas as caixas, põe no correio, manda de volta. Não vale a pena, Sim. mesmo que você ganhasse um dinheiro com isso de reciclar, alguma coisa do gênero. Sim, exatamente. E assim, com um supply chain muito bem estruturado, com nosso time industrial, que faz um ótimo trabalho para garantir a qualidade, com todos os equipamentos que a gente tem, que são muito modernos, a gente garante um processo interno antes de sair de casa. Tem Que tenha muito pouco erro, na verdade. muito pouco erro, um trabalho muito forte para melhorar isso a cada dia, e aí a gente tem esse índice muito pequeno. Perfeito. Muito pequeno. Agora, vamos falar do supply e vamos falar dessa experiência. Para conseguir ganhar o prêmio do Reclama Aqui, para ter esse foco de experiência do cliente, para Transacional Pi, quais foram os grandes projetos que você nos últimos 2 anos implementou que fez a diferença para você conquistar a experiência dos clientes, prêmios nessa distribuição, NPS alto? Quais foram? Conta 3 projetos grandes que você fez. Olha, eu diria que um deles foi a gente implantar dashboards online em toda a nossa operação. Perfeito. Então, com isso, a gente dá autonomia para todas as equipes, elas têm visibilidade do que está acontecendo na linha de produção dele. E isso o PCP, o nosso time de PCP, a gente estruturou o time de PCP, e o time de PCP, ele olha tudo isso online. Então, por exemplo, se a gente vê no e-commerce, a gente não controla, a gente vai tendo visibilidade da nossa demanda no dia, e a gente tem mais de 20% do que a gente produz, a gente recebe o pedido hoje, e a gente finaliza a produção hoje. Então, isso foi um ponto muito importante. Outro ponto foi a gente ter o background disso, que foi o time de planejamento de demanda. A gente criou esse time de planejamento de demanda, e esse time de planejamento de demanda, ele tanto é responsável por liderar o processo da SNOP, né, que são 5 etapas, no caso da gente, para garantir que esteja tudo bem abastecido. Então, fazer toda a previsão, um alinhamento com o time de marketing, comercial, com compras, para a gente estar recebendo todos os materiais a tempo. Porque deixa eu só fazer uma pausa numa pergunta nesse caso. Nesse caso, quando eu falo do SNOP, o que você falou, uma entrega dessa experiência de comprar num dia e no outro dia já está chegando um item como um cartão, como uma caixa, como um caderno personalizado, é uma entrega incrível, né? Não, eu até acho incrível. Que um cartão, uma caixa, são itens que você até deve ter um volume de giro talvez maior, que são itens que, sei lá, deve estar na sua curva ABC ali na frente. Mas imagina uma garrafinha, por exemplo.
Uma garrafa é uma coisa que você tem, sei lá quantas cores, não é fácil você armazenar tudo isso, né? Sim. Porque é aí que eu queria chegar. A sacada desse planejamento, se produz de um dia para o outro, é o que você falou, caiu o pedido no e-commerce, a área de produção é real time, caiu, tem que sair produzindo. A área de produção. Sim. A sacada do seu S&OP está na compra da matéria-prima para essa produção. Confere ou não? Sim. Que às vezes não é matéria-prima, às vezes é o próprio elemento, né? Sim. A garrafa, por exemplo, você compra a garrafa, você não produz a garrafa. Sim, isso, e né? a gente faz a personalização. Você personaliza, você Sim. não faz a garrafa, né? Isso, A exatamente. caixa de papelão você também não faz. A caixa a gente já tem alguns elementos aí. Ah, Então legal, a gente tem legal. o micro-ondulado, a gente tem, Tem algumas coisas que você produz. alguns elementos para a outros- gente produzir e sair com a caixa final. Você só Perfeito. monta, né, basicamente. Você não produz papel, né? Você Isso, a gente monta o lado, imprime, junta Mas as imprime, peças e no final a gente tem a caixa personalizada. Isso daqui a pouco a gente vai para o Make or Buy, que é um tema interessante que eu quero ver com vocês que vendem isso. Né? Que você, o que produz e o que não. Mas vamos voltar. Então a lógica é a garrafa. Você compra a garrafa. Tem outros elementos como papelão. Você compra o papelão, produz o papelão. O caderno, você compra o caderno. A sacada desse teu grande S&OP é na compra do estoque da matéria-prima que vai ser produzido, né? Sim, sim, sim. No nosso processo a gente não tem estoque de produto acabado. A gente Isso. tem, tudo que a gente produz, a gente tem a matéria-prima lá e, tipo, quando é o caso de uma garrafa, a garrafa tá lá, mas a gente vai precisar fazer a personalização e vai ter que usar a tinta para poder fazer a personalização na máquina adequada para isso. Agora me lembra aquelas siglas, cara, que a gente ensina em aula até hoje, né? Que o caso dele é um make to order, né? Make to order. Make to order. Você faz de acordo com o pedido. Normalmente o make to order demora, né? O dele não. O make to order, Sim, sim. Tem máquina que a gente tem rapidinho, né? setup de 2 minutos 2 minutos você tá primeiro. entre uma impressão e outra, por exemplo. Todo o nosso maquinário, e a gente faz parte de um grupo multinacional que é a Simpress, que domina esse modelo de negócio no mundo. Então a gente tem negócios espalhados como esse em 20 países. Então recentemente eu fui visitar um na Holanda e toda a operação é montada para isso. Todos os equipamentos são montados para isso. Toda a operação é montada para isso. Então, quando finaliza a produção, já vai para a logística e da logística já tem horário para ser coletado. Entendi. Todos os transportadores coletam material todo dia e com o horário que sai coletado, dependendo do horário, você vai receber seu pedido muitas vezes antes do prazo. Perfeito. E aí, só para fechar, então legal. Então tem esse grande planejamento. Você diria que nesse planejamento que você faz, pela experiência do cliente, a pergunta que todo mundo faz e quer saber, né? Você privilegia o cliente deixando o estoque, né, teu estoque de nível de segurança um pouco mais alto, ou você consegue hoje, pela robustez de metodologia, tecnologia e estatística que você tem, deixar ele bem justinho funcionando? Como é que tá? Porque senão você deixar uma gordura muito grande, deixar tudo que é garrafinha, todas as cores lá, você vai acertar. Mas vai ter um custo, né, de armazenagem de dinheiro ali empatado no caixa muito grande. Como que você está? Você evoluiu nisso hoje? Ter um estoque um pouco mais apertadinho, mantendo a experiência? Quando a gente estava planejando para evoluir nesse sentido, a gente veio com a pandemia. Que a pandemia Trocou toda a demanda. derrubou todo mundo que trabalhava com just in time. Toda a estatística foi embora, porque parou. Eu tô vendo que você trabalha com uma série de itens aqui, eu tô no site de vocês aqui, vendo, por exemplo, na área de brindes. Eu imagino que vários desses brindes aqui, na pandemia, quem vai consumir, sei lá, um guarda-chuva? Tá todo mundo em casa, né? Sim. E além disso, teve problema de importação, né? É verdade. Então, importação, o prazo que era 2 meses, passou para 4. Nossa, imagina o que tem de brinde de evento, né? Muito brinde para evento, porque a gente faz os nossos, né? Perdeu a pandemia, perdeu o evento, acabou o Crachá, cobrar o brinde. cordão de crachá, aquele... Em casa, né? Sim. E aí, bom, mas voltando, aí você falou, puxa, a pandemia desestruturou o teu planejamento. Mas vamos lá, como é que tá hoje? Conseguiu já de novo ter uma curva planejada? Como é que tá o seu estoque hoje? Olha, nosso estoque hoje ele está inchado, mas estrategicamente por conta das incertezas que a gente tem nesse cenário pandêmico. E a gente tem várias ferramentas que eu digo até para o meu time. Nossa preocupação hoje é garantir o material. Esse é o nosso grande foco. Mas passado as coisas estabilizarem, nós vamos trabalhar para reduzir o estoque, para ter o estoque necessário. Em outras experiências que eu tive, eu fiz muito trabalho de gestão do estoque também. E no trabalho de gestão do estoque, era interessante isso, quando a gente aplica a teoria na prática, né? A gente teve casos lá de reduzir o estoque em 30%, 40% e reduzir a ruptura em 90%.
Caramba, né? Que é contraditório É à primeira contraditório, vista. mas quando você aplica bem a teoria, você consegue resultados desse tipo. Então, e aí, voltando ao tema do como a gente está estruturado, Isso. a gente está amadurecendo isso para quando passar esse cenário caótico, que ainda está, Caótico, você quer dizer de incerteza cambial, de inflação, de lead times imprecisos que a gente na tem. China você não sabe se vai fechar, se vai abrir, como é que Sim. vai ser a política deles. Então, quando passar tudo isso e tudo isso estabilizar, nós vamos trabalhar fortemente para a gente reduzir nosso estoque e ter o estoque necessário para não perder venda. Para não perder a experiência. Legal, só voltando, você comentou de 3 projetos, comentou dashboard, daqui a pouco a gente fala nele, e você estava comentando sobre esse processo de planejamento muito bom. E a gente comentou um pouco sobre qual que é o terceiro projeto que você ia falar. Ter uma logística, claro, tem toda a parte industrial que está ali no meio, né? O pessoal tem feito um ótimo trabalho com o nosso gerente industrial e todo o time, que a gente fez várias melhorias de processo, mas pensando na experiência do cliente, outro ponto muito importante também, além do industrial, que eu destacaria, é o transporte. Isso. Que o transporte é um desafio muito grande no Brasil. Então, quando eu vim para cá, eu não tinha trabalhado ainda com e-commerce, mas aí fui entender de transporte de e-commerce é basicamente você ter relacionamento e você analisar os dados. Então, a gente tem o TMS, que ele transaciona todos os dados. Só faz uma pausa, explica TMS para a nossa audiência. Tá. O TMS é um sistema de gerenciamento de transporte que ele faz a interligação entre as transportadoras e nós, como cliente, e os embarcadores. Então, a gente tinha um TMS já quando cheguei e a gente fez uma troca desse TMS. Perfeito. Buscando algumas coisas mais, como flexibilidade, agilidade, para a gente lidar com os transportadores. Então, a gente garantir todo esse processo de integração, a gestão disso e garantir que tudo que está sendo... garantir o desempenho das transportadoras, esse foi outro desafio muito grande. Logo no início, a gente tinha problema na produção e no transporte. Resolveu o problema da produção, o transporte melhorou bastante, né, a entrega melhorou bastante, mas para a gente dar o próximo salto e a gente chegar no nível de entrega que a gente tem hoje, que é num processo de produção e entrega muito rápido, a gente entregar acima de 97% no prazo, mesmo com as ocorrências de entrega, teve que ter um trabalho muito forte ali no transporte, para a gente garantir que tem as transportadoras adequadas, com a abrangência adequada, fazendo negociações, garantindo integração com o TMS e toda a gestão desses dados que são transacionados. Isso, inclusive, para a gente suportar o time de relacionamento com informações para dar aos nossos clientes. Dá mais transparência, né? Exatamente. E como é que foi o desafio? Quais foram os desafios com essas transportadoras? Porque a logística do Brasil realmente é desafiadora, né? Vocês entregam para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro. É muito desafiador, né? A gente tem, cara, material gráfico é um material delicado, né? Você não pode, sei lá, dobrar, né? Não pode enfiar na moto. Pega a caneca de cerâmica, não, põe aí, joga aí, já Sim, foi, né? Sim. Nossa preocupação com o cliente vai até aí também, né? Então, o material, a embalagem que a gente escolheu para usar para fazer as entregas, ela é uma embalagem forte para poder suportar esse manuseio. E o desafio com a transportadora o principal que eu aprendi nesse período, eu diria que principalmente garantir que ela está cumprindo o combinado. E como é que a gente garante isso? Medido online. Online. Então, a gente acompanha as transportadoras online e aí, se uma transportadora, e tem N motivos, isso acontece, a gente tem mais de 10 transportadoras na nossa malha logística. Brasil, isso. Para atender o Brasil. Que até que é pouco, hein? Pensar em 10 transportadores do Brasil inteiro é pouco. Sim, e a gente tem mais de 10 transportadoras e, de vez em quando, uma delas tem algum problema. Um problema com o sistema, um problema com... em determinada região, como a gente teve em Santa Catarina, chegou um momento que teve greve no porto. A gente, então, tem vários problemas. E aí, o que é que cabe ao time que a gente montou no transporte? Que o papel desse time é ele acompanhar isso de perto. Então, e aí a gente fez a troca do nosso TMS para a gente ter essa agilidade também. Se a gente está com um problema em determinada região, com determinada transportadora, a gente vai simplesmente, essa transportadora, nós vamos parar de mandar mercadoria para ela atender essa região. Vai para outra.
E a sua equipe rapidamente age nessa troca. E isso também a gente tem que fazer independente do custo. Às vezes a gente faz isso, vai ter um custo temporariamente maior, mas para a gente garantir a experiência de compra do cliente. Perfeito, então, perfeito. essa gestão ela é fundamental para você estar ali. E essa transportadora, tem um termo que o pessoal usa até no e-commerce, essa transportadora capotou aqui. Não significa que ela não vai voltar a atender a gente. Mas quando ela resolveu... nessa semana, por exemplo. Né? Capotou nessa semana, teve um problema pontual. Então, aí a gente, vou parar de mandar mercadoria para você atender essa região. Você está com um problema nessa região. Vai para outra transportadora, e aí cabe como a gente planeja as transportadoras que estão na nossa malha. Perfeito. E logo depois aí tem todo o trabalho com a transportadora para eles resolverem os problemas e tal. Aí quando ela está normalizada a operação, a gente liga novamente. Então essa gestão e com essa flexibilidade e essa agilidade é fundamental para a gente garantir um alto nível de atendimento e, no final, pensar novamente na experiência de compra do cliente. Perfeito. Agora, entrando mais nessa transportadora, pessoal, fazer um benchmark aqui com você, né? Você está dizendo transportadora, mas vamos pensar que a gente comprou aí, né? Aqui na live a gente comprou 10 garrafinhas, vamos por mais, eu comprei 100 garrafinhas e 100 caixas, né? Como que isso vai de ponta a ponta? Em qual centro de distribuição ou em qual planta de você que você personaliza? Vai para o transportador rodoviário, do rodoviário vai para a bicicleta, vai para a moto na ponta, vai para caminhão truck, não vai? Como que você faz esse ponta a ponta, incluindo o last mile? É um só transporte ou você tem algumas redes aqui? A gente tem, geralmente, a transportadora que ela faz ponta a ponta, né? Então, a gente tem uma... Só uma outra pergunta. O local que você tem da sua fábrica de fazer produção é um só ou não? Sim, sim. É o de Barueri? Por enquanto, a gente está só com a planta. Isso, beleza. Então, sei lá, vai lá para o Nordeste, onde você morava no Rio Grande do Norte, sai aqui de Barueri e vai para lá. Isso. Beleza, isso. tá. Aí continua, então. E aí a transportadora faz todo esse processo. Mas o mais importante aí que a gente acompanha bem de perto a cada transação, a cada movimentação que ela faz na carga, a gente recebe a informação no TMS. E a gente olha para essas informações todo dia. Então, essa transportadora coletou material ontem e não fez a movimentação desse pedido hoje. Nosso time de transporte vai estar cobrando a transportadora porque a movimentação não foi feita. Mas normalmente vai um caminhão, vamos chamar assim, menor, vai um de ponta a ponta, até o last mile lá. Eles pegam, a transportadora faz o quê? Ela vai, coleta a mercadoria com a gente, leva para o CD deles e eles fazem a distribuição no hub deles. Ah, entendi. Mas aí não está nada com você, na verdade está com a transportadora que te oferece a solução já. O nosso desafio aqui é fazer a gestão das transportadoras para garantir o desempenho que a gente precisa. Perfeito, perfeito. E aí, então, a transportadora eventualmente leva para um transit point, para um CD dela, sim. E dali ela distribui eventualmente com moto, eventualmente com outro caminhão menor, sim. E por aí vai. Sim, tem várias modalidades. Várias modalidades que está na mão da transportadora. Na mão da transportadora. Perfeito. E aí, vamos pegar o primeiro grande projeto que você falou, que esse foi o terceiro, que foi a questão dos dashboards online, né? Eu já vou juntar uma coisa com a outra. Você falou que você tem tempo real as transportadoras. Como que funciona isso em termos de tecnologia? É porque está no celular do motorista? É porque tem um chip de IoT? Tem um GPS no caminhão? Como que na prática está mapeando online isso aí? Qual tecnologia tem usado? O sistema está de vocês ou é da transportadora? Como vocês integram 10 transportadores que podem ter sistemas diferentes? Como que vocês fazem isso? Então, o TMS ele tem um papel importante. E aí um dos critérios nossos a gente só integra a transportadora que tem a tecnologia. Isso já é um fator de contratação de vocês. Sim, já é um critério de contratação nosso. Perfeito. Então, a transportadora, e aí, hoje, no e-commerce, todas as transportadoras, a maior parte delas, elas têm justamente o motorista, muitas vezes, ele tem lá um aplicativo que ele tem que... ele acabou de... a mercadoria chegou no outro CD. Imagina que uma mercadoria vai daqui para Manaus, ela passa por alguns centros de distribuição até chegar lá em Manaus. Então, chegou no outro CD. Quando o pessoal dá a entrada lá no CD, já vem a informação para a gente. Até chegar ao ponto de a mercadoria vai sair para entrega agora, ela está em rota de entrega. Se você abrir um pedido, fizer um pedido conosco, e você vai ver lá todas essas movimentações lá no pedido. Aí quando tem uma movimentação de rota de entrega, aí quando entregou também ele vai lá e dá a baixa na mercadoria, a gente recebe essa informação. Então, essa complexidade está com a transportadora,
Mas um critério nosso e a gente Ele usa consegue... o TMS Isso, entendeu? e todas elas mandam para o TMS. E é isso que eu ia falar. Na verdade, qual a tecnologia ou o sistema ou plataforma que a transportadora vai usar, para você é indiferente. O importante é, você consegue colocar informação no meu TMS? Sim. Se a resposta é sim, você homologa essa transportadora. Exatamente. As APIs se conversam aí, né? Exatamente. É As isso aí. APIs se É conversam isso e a gente tem no nosso TMS e a gente joga do nosso TMS para dentro do nosso sistema próprio. Essa informação. Ah, perfeito. Para a gente garantir que dá visibilidade para todo mundo dentro da Print e também para os nossos clientes. Essa informação que vem da transportadora Vai ela estar no vai site para o até cliente. o status do pedido no minha conta do cliente. Perfeito, perfeito. E o dashboard que você tem, imagino que seja também para a sua equipe interna, né? Sim. Quais são, vocês têm fica uma área como se fosse uma CT assim, que você tem aquele monte de televisão, tem uma torre de controle, isso é aquele centro de operação nervoso ou na verdade cada um no seu notebook de vez em quando dá uma olhada? Como que é essa? Isso é espalhado, no transporte a gente tem 3 televisões que a gente está terminando de organizar lá, mas isso está espalhado em todas as estações de trabalho. No nosso processo, por exemplo, a gente não tem uma folha de papel para ordem de produção na produção. É tudo em estação de trabalho. O papel a gente tem bastante. Para imprimir. Para vender tem que ter bastante. Isso. Mas no processo produtivo, ele é todo nas estações de trabalho. E aí cada liderança, ela tem o PCP construiu, e isso é outra coisa legal que a gente fez de diferente, normalmente a informação ela geralmente está concentrada ou em tecnologia ou BI. Mas aí o nosso time de tecnologia, ele criou uma estrutura que nosso time interno pode criar. Então, dentro do supply chain, eu tenho pelo menos 10 pessoas que sabem mexer com SQL para construir dashboards. Isso é uma cultura parecida com a nossa, hein, Henrique? Colocar dev em todo lugar aí. Você sabe que na live tem uma cultura, até por nós aqui, né, diretores e tal, que coincidentemente ou não, né? Quem acabou se dando bem, tem alguma passagem por TI, né? Então, peraí, eu na verdade não é passagem, eu me formei em produção de dados, desenvolvi, fui dev durante muito tempo, então mexi em SQL, fiz site. O Henrique também Programador, trabalhei. foi programador, dev, o Richard, outro fundador, também foi, o Luli, que é outro fundador, também foi. Um monte de Aí o programadores. Scu, que tá com a gente também há muito tempo, ele não era programador, mas sempre mexeu com estatística, dados e processos. Adivinha o que ele aprendeu a fazer? Mexer na SQL. Na SQL. A nossa pessoa de CX hoje, de Customer Experience, faz o quê? SQL na Mas você veia. fala, bom, mas essa pessoa deve ter tido uma experiência. Sabe qual a formação dela acadêmica? Fisioterapeuta. Não, A mas nossa é gerente de Customer, mas mexe no SQL, Que eu chego pra a ela fisioterapeuta, já entendeu? puxa na base, já vê lá quem tem notas igual a 7 dividido por 2, isso aqui já na hora já Era vai. lá no SQLzão. Mas desculpa, eu interrompi, porque nossa, é muito forte essa cultura. Todo mundo aqui tem que mexer no SQL. Você também colocou isso lá. Sim, sim. No time lá tem, tipo, eu quando vim para Print, eu não mexia, antes, o que eu era acostumado, eu pedia para o TI a base de dados e ele criava um caminho para a gente baixar essa base de dados todo dia. E aqui na Print, a gente já tinha uma estrutura montada para fazer as coisas em SQL. Eu digo, achei ótimo. Eu não precisava pedir para o pessoal de tech. O pessoal de tech ele tem que estar fazendo outras coisas que vão gerar valor para a gente, né? E aí, de vez em quando, o pessoal ainda fala, vocês fizeram uma query lá que poderia ter sido de outra forma. Cara, faz parte, mas a gente está atingindo o objetivo lá. De vez em quando, você pode derrubar o banco de dados lá com o processamento que ficou 2 horas numa query só. Numa query, Uma né? query. O cara vai ficar louco, mas aí você dá aquela ajustadinha e tal. Isso. Mas voltando, então, a galera já tem essa cultura de mexer e trabalhar nisso. Sim. Por quê? Voltando no dashboard, então o seu próprio time já desenvolve novas informações para o dashboard que são relevantes. Sim. E tipo, descobriu, precisa de uma coisa nova, aí ele vai lá, vai mexer nas tabelas dos nossos bancos de dados, essa informação aqui vai lá e traz, resolve. A gente não precisa pedir para o time de tech. Então, tem o lado bom que a gente não ocupa o pessoal de tech, às vezes tem um pouquinho disso daí. Mas faz parte, performance melhora. Mas o resultado final é muito melhor. Tem um conceito super legal, Fábio, que a gente já fez debates aqui há muito tempo, até porque a gente tem na outra escola chamada Neo Business, né, que a gente fala de inovação, tecnologia, digital. Existe um conceito chamado Shadow IT, né? O que é esse conceito de Shadow IT? IT nas sombras. Na verdade, você fazer alguma coisa escondida da sua área de TI
porque você quer acelerar o negócio que não sai, porque a IT tem muita demanda, que tem projeto, tem fila, prioridade, vai. Né? No seu caso, você faz um Shadow IT, ou seja, escondido, ou na verdade você está super compartilhado com eles e o pessoal de TI, puta, maravilha, tamo junto, vai fazendo aí, se der algum problema eu te aviso. Qual que é o estágio que você está? Pronto, a gente faz isso, a gente é parceiro da equipe de tech, o pessoal de tech é muito parceiro nosso, então a gente libera, de vez em quando a gente tem alguma coisa que a gente aprende, né? Mas a gente vai avançando. E aí, quando a gente tem uma dificuldade, a gente pede, pessoal, ajuda aqui. Esse daqui eu não tô conseguindo fazer esse inner join aqui. Então, me ajuda aqui que esse daqui tá mais complexo. Não, esse aqui não dá. Se eu misturar essas duas tabelas aqui, o processamento vai ficar muito pesado. Então, eu vou criar para você um espelho, um banco de dados espelhado, já com a informação que você precisa, atualizado de tanto em tanto tempo, para atender a sua necessidade. Ah, que legal. Então a gente é parceiro, tipo, isso não é escondido, o pessoal de tech sabe disso e a gente fica demandando eles o tempo todo. Cara, eu preciso dessa outra informação, você começa a gravar, cria um log disso, coloca mais isso, porque a gente vai, no final, a gente vai medir isso e vai melhorar a nossa operação. Perfeito. Então é parceria Galera, total. aqui eu vou fazer uma outra pausa. A gente falou do dashboard, a gente falou da entrega rápida logística de transportadora, mas esse insight tem que registrar, né? Esse insight de trazer um conhecimento, abertura e parceria com tecnologia para dentro da área é um negócio que para mim dá muita agilidade. Dá muita GC matou, é muita agilidade. Vamos pensar em construir tudo que a gente está falando. Para chegar naquela experiência do cliente, de entregar muito rápido, não é simplesmente, pô, legal, o que você fez? Eu contratei transportadora. Cara, tem muita coisa. A experiência do cliente com importância, a execução do processo com importância, conhecer outros benchmarks, mas tem uma lógica simples, mas difícil que é, cara, minha área tem conhecimento em tecnologia, mexer na SQL para trazer agilidade, porque senão você não consegue fazer aquela entrega com a experiência do cliente. Mas você sabe, cara, que... E tá difícil contratar dev, né? Não, e você trouxe esse, eu acho que é o ponto que eu ia trazer. A pessoa que atua dentro da área de supply chain e consegue, eu não estou falando ser programador ao ponto de estruturar o banco de dados inteiro. Fazer o relatório. Mas você conseguir fazer um relatório, saber fazer uma consulta no SQL ou ir até a base de dados, acessar a informação e não se assustar com aquilo, sabe? Eu acho que traz um diferencial para o currículo muito grande. Sim. Sabe? Você ter uma visão... entender o que é uma API, o que é um XML, como é que eles se conversam, como é que eles se conectam, isso faz total diferença. A estrutura do banco de dados da empresa. Exato. Isso é muito importante. Exato. Ainda bem que eu não perguntei o nome de nenhum funcionário, porque se eu perguntasse, se eu falasse o nome de um funcionário, talvez nesse momento a nossa audiência começasse a assediar os funcionários do Fábio. Vai falar, cara, é um cara desse que eu preciso aqui na minha empresa, vamos contratar o pessoal de lá. E você, quando contrata, busca o cara que já manja um pouco disso? Não, eu tive. Ou você treina eu nunca tive muito recurso, né? Então eu trabalhei em empresa familiar. Então empresa familiar é tudo mais restrito antes de vir para Print. E aí o que eu aprendi é a treinar o pessoal. Então teve uma época até que cheguei a ter 10 estagiários e cada estagiário fazendo projetos. Mas o mindset que eu tenho é, cara, entende bem de lógica? Eu tenho tem alguns engenheiros no meu time, né? Então, hoje eu diria que eu tenho mais de 15 engenheiros de produção dentro da estrutura do supply chain, né? Desde estagiário, analista, até gerente. E eu tenho muito essa preocupação, tipo, cara, ele tem raciocínio lógico, ele tem boa base lógica? Tem. Então, vai aprender, a gente ensina. Entendi. Aí vocês treinam? Sim. E quem treina? Tem... Isso tá difundido. Todo mundo vai lá, bola nele lá. Começou, tipo, digamos que eu comecei ensinando, aí essa pessoa que aprendeu comigo já sabe mais do que eu hoje já, aí já ensina para o outro e assim a gente vai espalhando, vai multiplicando. Aí, Fábio, já que você estava falando aqui, a gente está falando de fazer alguma parceria, você vender a gente da live, comprar, né, algumas coisas legais para os nossos alunos da Print... eu também vou vender nesse momento, né, Henrique? Aí. O que eu vou vender, na verdade? Na verdade, o que eu vou vender para você, nós temos curso, esse curso específico de SQL, eu sou professor. Olha só. Gravado, nós temos on demand, um curso gravado de on demand. Legal. De, não só de lógica de programação, mas principalmente de tabelas, estrutura de dados, barará. E query a query, como você faz query, como você normaliza, falando em near join, left join, tudo prontinho. Dá o quê? Umas 3, 4 horas de vídeo
com exercícios. Legal. Isso aí pode ser útil para você. Com certeza, né? com certeza. Tá vendo? Porque você imagina que você contrata um cara, o cara assiste lá a aula do Alex on demand, ali você dá login sem, o cara dá um play ali. Não, e é interessante porque... E é legal, né? Porque isso aceleraria pra caramba pra muita gente, né? Sim. Eu tenho visto... importante, ir atrás. Tipo, não sabe, vai aprender e vai bater acessa cabeça, lá o conteúdo, mas no final, vai. depois de um tempo, tá fazendo sozinho. Não, e as empresas estão demandando esse tipo de informação cada vez mais. Esse tipo de informação, agora o pessoal pede Python, sabe? Cada vez mais você está tendo que lidar com esse tipo de demanda. Sim. Perfeito. E aí, então, para fechar o dashboard, né? Para a gente fechar o dashboard. Então, essa questão do dashboard, o pessoal acessa do próprio computador, por endereço parará, e eles já pegaram cultura nisso, né? Sim. O pessoal da operação fala, cara, eles têm uma cultura ou alguma instrução de um processo, olha, você precisa checar determinadas funções, lógico. Você precisa checar isso aqui, precisa deixar ativo na tela o tempo todo, você precisa checar de minuto em minuto. Tem isso para alguns headcounts lá ou não? Tem, inclusive o nosso gerente industrial lá, Paulinho, aí eu até brinco com ele, Paulinho, vou desligar os dashboards. E aí, o que é que você acha? Você tá doido? Eu não trabalho mais sem esses dashboards não, cara. Não sei mais nem para onde vai. É lógico, né? Não sei mais nem para onde vai. Então, assim, tem se espalhado. Ó, você é líder da linha de produção tal. Isso daqui que você está olhando, olha aqui, a sua capacidade é essa, sua demanda do dia é essa, isso aqui é o que você tem para fazer. Então, olha isso aqui, fica olhando isso e vai tendo essa troca com o time de PCP ali o tempo todo para garantir o que cumpra tudo que a gente está cumprindo. Perfeito. Fábio, incríveis. Acho que, como eu já falei, eu peguei aqui uns 3 ou 4, até 5 insights que a galera anotou. E dá para implementar o mesmo jeito que você usou os nossos eventos, o nosso curso para trazer coisa para implementar na empresa. Acho que você está sendo muito feliz aqui em compartilhar o que você aprendeu, porque para as pessoas possam implementar isso nas empresas. Sim. Então, muito obrigado pelos insights. Para a gente encerrar aqui, nós temos o nosso fechamento dos nossos podcasts aqui, nossos Play Talks. Que a gente sempre faz uma pergunta padrão. Todos os convidados respondem as mesmas perguntas que a gente quer. Henrique, qual a primeira que você vai fazer para o nosso convidado de hoje? Fabião, uma frase de impacto que de alguma forma marcou a sua carreira, cara. Antes feito do que perfeito. Por quê? Porque uma dificuldade muito grande que existe para os profissionais, às vezes, é ele executar. E muitas vezes as pessoas têm medo de começar a executar. Aí quer fazer um perfeito. E aí demorou, perdeu o tempo, perdeu o dinheiro, perdeu, muitas vezes, o time da coisa. Então, antes feito do que perfeito, eu diria que é uma frase de efeito importante. Você sabe que eu entrevistei o Ale do iFood e ele trouxe uma frase para mim que eu gostei. Ele falou, eu não sei o caminho, mas eu dou o primeiro passo. Sabe? Eu não sei para onde eu vou, mas eu dou o primeiro passo. E traz um pouco disso, né? Às vezes a gente... Muito bem, você não sabe muito bem para onde você quer ir, mas você sabe que você tem que ir para lá. Sim. Né? Então, poxa... Faz, né? Muito bacana. E ao longo da sua carreira, da sua jornada, você consegue lembrar de algum conselho que de alguma forma marcou você e você carrega isso até hoje? Olha, tem sim, e ele está um pouco ligado a isso. Assim. Eu quando me formei, eu comecei a estudar muito. Digo, bom, tecnicamente eu até tenho uma boa base, então vamos estudar muita coisa voltada à liderança. E eu li um livro de Han Charan, que é Execução, a disciplina para atingir resultados. E ele fala uma coisa que ele fala lá que marcou muito para mim é não adianta de nada você ter boas ideias se você não souber executá-las. Uhum. E isso, de novo, ele remete a isso. A execução é que vai fazer de você um profissional bem-sucedido, você crescer na carreira. Claro, um planejamento, e quem tiver a habilidade de planejar muito bem e executar muito bem vai se diferenciar. Mas execução é o que vai fazer você progredir na carreira. Legal. E aí, Fábio, seja para toda a sua equipe, seja para pares, seja para sua família, para pessoas que você conversa, você pode ser um mentor, qual você acha que é a competência atualmente que todos deveriam dominar? Adaptabilidade. Porque a gente está vivendo, a gente não sabe se amanhã vai vir uma nova pandemia. A gente não sabe se amanhã a gente vai conseguir, se não vai ter outro problema lá na China que vai refletir na gente. Então, a gente tem que ter muito... Eu diria, fiquei até na dúvida entre inteligência emocional e adaptabilidade. No final, eu preferi escolher adaptabilidade, mas não é adaptabilidade no sentido de conformismo. É adaptabilidade de se ajustar rapidamente ao seu novo cenário para você se adaptar àquele cenário e fazer o seu melhor rendimento naquele novo cenário.
Então, a pandemia trouxe uma série de desafios, mostrou isso pra gente. Cara, hoje em dia, você programa uma viagem com 1 ano de antecedência? Já não dá mais, né? Ou Não já dá. vai no risco, né? Você já não sabe se vai. Você pode comprar, mas você pode comprar uma viagem para daqui a 1 ano e você pensa, bom, vou comprar com cancelamento. Que se o mundo mudar, eu vou poder cancelar. Cancelar. É isso aí. Então, essa é uma realidade cada vez mais forte. Você sabe que pra tem gente. uma teoria, né, estratégica das várias. Tem 5 forças de Porter, que é super famosa. Research-Based View, que é baseada em recursos, estratégias corporativas, né? E tem uma que eu até trabalhei quando eu fiz o mestrado, que chama capacidades dinâmicas, né? O que é essa estratégia que uma empresa precisa ter capacidade dinâmica? É a capacidade que ela tem de se adaptar e implementar ao longo do tempo. Então, e eu fiz um trabalho de ver que as empresas que eu fiz o estudo de caso, foi minha pesquisa, se elas têm ou não capacidade dinâmica. O que eu precisei checar? Se ela, durante muito tempo, conseguiu várias vezes fazer coisas novas de acordo com a mudança de mercado. Só que não adiantava ela fazer uma vez, porque aí não é uma capacidade dinâmica. Se ela fizesse uma vez, ela teve uma capacidade de inovação. Na verdade, eu descubro a capacidade quando ela, durante 5 anos seguidos, aconteceram coisas no mercado diferentes e nas 5 vezes ela conseguiu se destacar e fazer coisas diferentes. Aí a gente taxa essa empresa como empresa que tem capacidade dinâmica. É o que você está falando individualmente, a mesma habilidade, né? Competência para uma empresa. É bem legal. Sim. Bom, próxima pergunta aqui. A gente quer saber o seguinte, né? O que durante muito tempo você acreditou que estava certíssimo? Fala, nossa, aqui eu tenho certeza que está certo. E de repente, recentemente, falou, opa, eu estava errado, mudei de opinião. Isso é bem curioso e pensar nisso. E aí, isso é uma coisa que muita gente no início de carreira enfrenta. Que a pessoa tem medo de errar. Ela diz, eu não posso errar. Se eu errar, vou ser demitido. E a gente descobre, na verdade, que o que é importante é você... Se você errar, você tem que corrigir rápido. E erra pequeno, e erra curto. E errar pequeno, exatamente. Então, tem coisas que, claro, você tem que ter um nível de atenção muito maior, porque pode valer o negócio da empresa, né? Então, você tem que ter um nível de atenção muito maior. Mas errar vai acontecer. Vai acontecer na carreira de todo mundo, cometer erro. E o mais importante é, o que é que você aprendeu com esse erro, para você rapidamente corrigir e você continuar avançando. Então, isso é uma das coisas que eu enfrento com muita gente nova nas equipes e tal, e a pessoa fica... E você tinha esse medo de errar antes, lá no começo? Tinha bastante. Vou ser demitido, não posso errar de jeito nenhum. Isso. E aí, quando chega, às vezes, uma pessoa da minha equipe que chega e... Fábio, cometi um erro aqui, cara, esse erro vai custar tanto, não sei o quê. Aí, a primeira coisa que vem na mente, né? Bom, já tem muito mais acerto do que erro. Então, beleza, isso é um custo aqui que aconteceu porque a gente está tentando acertar. E aí, essa pessoa chega toda assustada, tá bom, beleza. Tá bom, vai perder 10 mil reais, 20 mil reais nesse processo? Ok, tá bom. O que é que a gente vai fazer para a gente não errar de novo? E as pessoas às vezes se assustam. Mas, eu não sei. Eu não me ferrei? Você já acertou muitas vezes. Então, alguma vez você vai errar. Exato. Faz parte do aprendizado, né? O que você não pode é cometer os mesmos erros e tentar errar no que você está fazendo de novo. Sim. Né? Se você tem aquela coisa que você faz a vida toda repetitivamente ou um processo que você já está maduro, esse você não tem menos margem de erro. Agora, se você está fazendo um processo novo, está implantando um novo projeto, o erro faz parte. Na verdade, é muito mais comum você errar fazendo novo do que acertar, né? Sim. Só que normalmente tem muito esse receio. Acho que a cultura brasileira, assim, acho que até por... Eu não sei, sabe, se é o medo do desemprego e de... Sei lá, eu acho que traz esse negócio de não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E muitas vezes por isso as pessoas não tentam. Ou ela tenta fazer um negócio perfeito, aí não faz. Aí uma coisa que era para ser feita, uma mudança importante que ia gerar um resultado mega importante, em vez de ela fazer em 2 meses, ela passa 3, 4, 5 meses porque está com medo de errar. E você vê que às vezes a gente, né? Às vezes a gente faz um monte de entrevistas com podcast, essas mesmas perguntas, né? E às vezes a gente tem as respostas, né? E as respostas acabam, de cada pergunta dessa que a gente fez agora para você, elas acabam indo para um lado, o que é super normal, porque a pessoa fala, pô, minha frase, meu conselho, tal, né? Quando a pessoa acredita muito, acontece respostas igual a do Fábio. Você reparou que todas as respostas dele
foram da mesma coisa. Acaba convergindo para uma Não, visão toda, na de verdade, entrega cara, muita prática. gente, cada um tem. O conselho que eu recebi foi, cara, um conselho de vida que eu tinha que fazer isso. O meu sonho é nesse aqui. O que é frase de impacto é o que eu faço no inteligência. Não, o dele foi o seguinte: perfeito? Não. Feito é melhor que perfeito. Ou seja, tentativa e erro. Adaptabilidade, que você tem que aprender a fazer errar. Conselho, rancharão, executa. Cara, todas as respostas dele Foco na prática. foram foco na execução. Então, se você quer aprender alguma coisa com o Fábio do Carvalho, é muito grande. foco na execução. Então, se quiser fazer um churrasco para não dar merda, Chama o Fábio, cara. Que aí é certeza que vai ser executado. O conselho foi, você planeja a viagem, né? Imagina com a esposa dele fazendo as férias. Fica tranquilo que ele não vai escrever o checklist e tá lá com ele. Fábio, se você tivesse que dar uma dica de uma sugestão de uma música pra gente colocar aqui na nossa playlist da live, qual que você Se você daria? estivesse estudando com a gente, você ouviria essa música dos nossos corredores, hein? Olha, eu escolhi uma música nordestina. A gente tá na época de São João. Boa. E tem uma música aí do Fulô de Mandacaru, que é uma banda nordestina, que a música é... Fulô de Mandacaru, achei Isso. aqui. Isso, é... Fogo sem fuzil. Não é Foi essa. na primeira Vai aqui. a primeira. Aproveita, gente. Aproveita, gente. Isso. E ela é uma música, ela remete muito o ritmo do forró. Forrozinho. Bom. O ritmo do forró. Aqui, ó. Nossa, forró rápido, hein, cara? Isso aí dá O trabalho pra BPM dançar. vai na Exatamente. pegada aqui, ó. Esse ritmo, ele remete muito a essa energia do nordestino de a alegria que tem, a energia para fazer acontecer. Então, eu escolhi uma música nordestina mesmo para trazer alegria aqui para os alunos da live. Que essa Legal. música incentive a alegria e a execução das coisas do que você aprende com a gente. A gente tem um presente pra você aqui também, ó. legal. Temos uma camiseta do Embrasca aqui, ó, igual a do Que, Rodrigo. que ele igual a tá usando. minha. É, Por sinal, eu que hoje errei é aqui. igual a minha. Então, você é aluno em Embrasca e tal, então tá aqui com uma Recorrente. camiseta devidamente do Embrasca aqui. Legal, muito Fabião, obrigado. quem quiser acompanhar você e quiser bater um bate-papo, pode seguir você no LinkedIn. No LinkedIn? LinkedIn. Tá aqui embaixo o perfil na descrição. dele. O nosso também, quem O quiser nosso bater também. um papo. Quem quiser mandar perguntas, comentários, sugestões, fiquem à vontade, a gente fala, passa pro convidado e a gente vai respondendo Quem interagindo. quiser customizar algum brinde, fazer alguma Também coisa muito fique à louca, fala vontade. com o Fábio lá. Precisa falar com o Fábio? Não. Print com BR. Não precisa falar com o Fábio. Vai no é nosso entrar no site. site e comprar direto. Cara, eu tava no Essa site cara. aqui, ó, brinca, tem muita coisa legal. Muita né? coisa, muita coisa. Fabião, Isso aí. obrigado, cara, pela Cara, presença. foi muito obrigado. show. Prazerzaço. Obrigado por compartilhar esses insights que você implantou com essa experiência incrível do cliente aí na Print. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu, Galera, cara. Abraço. E Até a até a próxima. Valeu.